Boa noite, estamos ao vivo aqui do Instagram do NUSP, Saúde e Práticas Integrativas, e já começamos a receber as pessoas. Boa noite. Vamos receber as pessoas. Enquanto a gente vai recebendo, eu peço para você que começou a entrar, envie clica aí no aviãozinho, envia para alguém que você sabe que vai gostar de ouvir. Boa noite. Que vai gostar de ouvir a respeito do tema que a gente vai falar hoje, que o Dr. Breno Marques vai falar hoje para a gente. Daqui a pouco a gente vai receber o Dr. Breno Marques aqui. Enquanto isso, vamos começar a dar boa noite para vocês. Manda esse aviãozinho para alguém, manda essa live para alguém que você sabe que vai gostar, que gosta desse assunto de terapias integrativas, de florais. Dr. Breno é um doutor em ciências, ele é cofundador dos Florais de Minas, que é o primeiro sistema floral com flores brasileiras. Então, assim, uma sumidade, uma pessoa extremamente conhecedora do assunto. Vai ser incrível conversar aqui com ele. Daqui a pouquinho ele entra. Estamos aguardando. E eu já vou iniciar. Essa live vai ficar gravada, então eu já vou começar aqui Boa noite, Tainá, tudo bem? Bem-vinda. Eu vou falar já, enquanto a gente espera o Dr. Breno chegar, eu vou falar um pouquinho do Dr. Breno. Quem é o Dr. Breno? O Dr. Breno, ele é doutor em ciências, ele é co-criador, pesquisador, sócio, diretor e responsável técnico dos Florais de Minas. Você já ouviu falar dos Florais de Minas? Os Florais de Minas é o primeiro sistema floral brasileiro, com flores brasileiras, né? O Dr. Breno vai falar sobre isso. Ele é doutor em ciências pela USP, como eu já havia dito. Ele é também conferencista, palestrante, terapeuta floral, e já foi professor da Universidade Federal de Ouro Preto. Boa noite, vamos entrando, vamos aguardando o nosso querido doutor chegar aqui para nos brindar com essa live que vamos falar. Oi, Carol, que bom que você chegou, bem-vinda. Já falei um pouquinho do Dr. Breno, estamos aqui no aguardo. Já falei a respeito dele. Ele também, gente, é autor, esqueci de falar. Ele é autor de vários livros, inclusive eu tô com um aqui, ó, que eu comprei no último curso que eu fiz com o Dr. Breno. O Dr. Breno tem um curso, deixa eu falar para vocês, já vou me adiantar, gente. Boa noite, Florais de Minas aqui. Então já vou convidar o Dr. Breno. Deixa eu ver aqui como é que a gente faz mesmo. Você está pelo Florais de Minas, né? Então está convidado. Vamos esperar o Dr. Breno entrar. E ok, esse é um dos livros do Dr. Breno, chama As Bases Filosóficas e Quânticas. Já estou falando do senhor aqui. Bem-vindo. Boa noite, Ana. Já estou contando aqui, ó, estava falando do seu currículo, falando que você é autor de diversos livros, inclusive um deles aqui na minha mão, que é as bases filosóficas e quânticas da terapia floral. Você que trabalha com floral, que gosta de conhecer um pouquinho mais, além de estar aqui conosco e de mandar essa live para muitas pessoas, clicando aí no aviãozinho, você também pode adquirir um desses livros. Eu já estou fazendo um monte de propaganda aqui, tá, doutor? Tô vendo. Esse homem é demais, gente. Eu vou deixar ele falar, né? O nosso tema hoje é a quântica explica a poderosa ação dos florais. Não posso deixar de contar. A gente fez um curso recente com o Dr. Breno, chama As Dimensões Quânticas da Água, mas ele vai falar no final, a próxima turma, que você não pode perder. É muita informação. Aliás, doutor Breno, eu acho que é muita informação para um único final de semana. É isso mesmo, viu? Querido, seja muito bem-vindo. Aqui nós estamos no NUSP, no Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas. Vou falar rapidinho do que é o NUSP. O NUSP, ele é uma união, são pessoas voluntárias que se uniram, então estão dentro do guarda-chuva da Associação Comercial do Estado de São Paulo e do Conselho da Mulher Empreendedora.
e nós somos voluntários que trabalhamos para divulgar a ciência por trás das práticas integrativas, para desmistificar cada vez mais, através das nossas de lives como essa, com profissionais de gabarito como o Dr. Breno, trazer o aspecto científico que embasa as terapias de um modo geral. Hoje nós vamos focar mais nos florais, né, doutor Breno? Mas esse é o intuito, foi o intuito da iniciativa do NUSP, da formação do NUSP, e estamos bem, temos um ano, foi ano passado, em agosto de 2023, que nós começamos, e já estamos aí com uma missão muito gostosa, muito gratificante. O NUSP é apoiador institucional da Expo Quântica 2025, que vai acontecer no litoral de São Paulo, na cidade de Santos, no ano que vem, dia 29 e 30 de março. Agende-se, porque vale a pena para você que vai assistir. É sem custo, né? Para quem vai apenas assistir. E vamos deixar o doutor Breno falar. Doutor Breno, fique muito à vontade, a casa é sua, aqui o senhor já compartilha com a gente, já esteve com a gente numa palestra online também. Então, quero que o senhor fique à vontade, fale do senhor pelo senhor, porque eu já falei, mas... Beleza. Fique à vontade, querido. Ana, eu queria só lembrar o seguinte, você fez 2 cursos comigo, né? Foi. Das dimensões quânticas da água. Um primeiro você fez online. Foi verdade. Depois você resolveu ver o negócio de perto mesmo, né? É verdade. Presencial, né? Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Foi bom, a gente fez uma interação muito boa lá, né? E a gente tem construído essas parcerias, né, Ana? Que eu acho muito frutífero, porque nós temos uma caminhada em comum. A NUSP, o seu trabalho, né? São coisas que estão caminhando em paralelo, né? Então, eu fico assim muito honrado, muito agradecido de você abrir esse espaço seu para que a gente possa falar do nosso trabalho, né, dos Florais de Minas, e sinta-se também em casa aqui nos Florais de Minas também, para vir participar também. Nós estamos trabalhando lá dentro do laboratório também um espaço para que a gente possa melhorar esse nível, esse tipo de comunicação, de lives, né? De podcast, essas coisas todas. E espero que você esteja presente com a gente aí, brevemente. Com certeza. Está faltando visitar aqui, né? Vou sim, mas a gente também vai se encontrar lá em Santos, né, doutor? Exatamente. Estou sendo convidado para estar participando lá nesse... É um congresso, né? É um congresso, são vários expoentes, né, dessa área da quântica, na verdade. Então, a gente vai ter lá, olha só, gastronomia quântica. Olha só. Vai ter várias abordagens sob o ponto de vista da tecnologia também, do direito quântico. Inclusive eu estarei no palco com uma juíza para falar dessa parte do direito quântico, que além de terapeuta, eu sou advogada, e trago a quântica para dentro dessa concepção, uma nova concepção. Eu me auto-intitulo advogada quântica. Olha, eu gostaria muito de assistir. Para poder aprender por este campo, porque esse campo é vastíssimo, né? Acho que a quântica é uma mudança de paradigma. Eu acho que não tem área da qualquer especialidade que não venha a ser invadida, não digo invadida, mas modificada, né? Vai sofrer um upgrade, né? com o avanço, né? Com a incorporação da quântica, da ciência quântica dentro do seu próprio arcabouço, né? Então, mas nunca vi dentro deste campo, por exemplo, da advocacia. Então, pode ter certeza que eu vou assistir a sua palestra. Mas vamos falar da quântica dentro dessa perspectiva dos florais, como é aqui agora, né? A estrela é o nosso convidado, que é você. Então, eu quero que você fique à vontade para ingressar, então, nesse nosso tema, que é como que a quântica explica a ação dos florais. Como que isso se interrelaciona, né? A quântica com os florais.
Aham. Pode ficar à vontade. Tá bom. Obrigado. Obrigado a todos vocês também que estão participando desta live. Eu já, de vez em quando, passo um nome aqui, agora na tela, aqui para mim está Simone Merino, que é uma aluna também presente, uma terapeuta de Monte de São Paulo, que está com a gente há anos e anos. Né? Um abraço para ela e, em nome dela, a todos os participantes também. Né? Bom, Ana, olha, vou falar a verdade com você. Eu tenho, com vocês todos, né? Eu tenho uma formação científica. E formação, eu fiz, estive dentro da academia por 12 anos, né? Fiz essas pós-graduações todas, dentro, inclusive, quântica para mim não é estudo, quântica, a minha tese de doutorado, ela tem uma parcela boa de quântica dela, então eu experimentei isso na minha vida acadêmica. Né? Então, dentro da área da química, é muita técnica, é muito cálculo e tudo, mas experimentei, mas não é essa parte que nos interessa. A parte que, vamos dizer aqui, porque essa é o seguinte, os cientistas pegam a física quântica e eles não estão interessados nas decorrências, nas implicações filosóficas, nos paradigmas, nas mudanças de cosmovisão. Eles estão interessados nisso. Eles querem fazer conta, eles querem fazer o chip, eles querem tecnologia para avançar. Eles querem lucrar com a tecnologia. Então tem uma base utilitarista, mercantilista. Nós não podemos. Nós não somos assim. Eu sei que você é, eu também sou assim. Frente à ciência, nós não colocamos o rótulo. Agora eu sou cientista. E o rótulo, o restante da sua parcela do seu ser, você descarta, põe para lá. Aí chega a hora de ir na missa, você vai na missa. Não, agora eu sou católico. Eu vou no centro espírita, agora sou espírita. Quer dizer, em cada lugar você é um compartimento, você é uma especialidade. Não. Quando eu leio um artigo científico, eu leio inteiro, com a alma inteira. Eu sou tudo. Sou cientista, sou místico, sou religioso, sou pai, sou irmão, sou cidadão, sou tudo, não deixo de ser nada. É a concepção do todo, né? É o todo. Então eu leio, isso para mim é engraçado. Um dia desse eu estava vendo uma frase do Rudolf Steiner, até marquei no livro, para depois repensar nela mais. Mas falava na mesma coisa, a mesmíssima coisa. O laboratório, ele fala mais ou menos assim, quando os nossos laboratórios se tornarem templos, então olha para você ver, a fusão então da ciência e da religião, né? Aí será inaugurada uma nova época. E eu acho que nós fazemos isso. Quando você pega uma advocacia aí, e funde ela com a quântica, você está pegando uma disciplina que é das humanas, não é verdade? Uma disciplina que é da ciência nua e crua. E falando, não, essas coisas não conversam. A mesma coisa aí. Quando eu peguei os florais, no início, eu pegava um frasco de floral e falei, gente, não tem nada mais da flor aqui. É diluído, é muito diluído. Em termos de gota, a diluição, nós trabalhamos com a curva de Fibonacci, chega lá para quase 100 mil vezes. A gota da tintura mãe dilui 100 mil vezes para a gota que a pessoa vai tomar. E a gota já é diluída. Que a gota da tintura mãe, ela já tem uma diluição. Então, aquela velha pergunta, igual da homeopatia também. O que sobra aí? O que tem aí? Se a gente está acostumado com a alopatia, com os remédios, e mesmo com a fitoterapia, precisa ter substância para agir, onde está depositada a informação que vai me transformar, que o meu corpo vai ler e falar assim, ou eu estou bebendo só uma água mesmo? Ué, só tem água e um conservante. No álcool não pode ser, não é? O álcool está igual para todas as tinturas, para todas as essências florais. O que vai mudando é a flor. O efeito muda, então não é o álcool, só pode estar na água. Não tem mais substância da planta. Ficou um registro ali. Né? E a gente vê, né, que não só as plantas, os micro-organismos, está provado. Você lembra lá do experimento de Luc Montagnier na França? Quando um micro-organismo, qualquer ser vivo, sob ameaça de morte, caça uma água em volta e escreve o DNA dele ali, naquela água. Por quê?
lá para frente, encontrando, escreve vibracionalmente, quanticamente. Porque lá para frente, quando ele encontrar uma nova oportunidade, aminoácidos, etc., etc., ele se refaz fisicamente também, prossegue. Não tem jeito de evitar a lei maior da vida, crescer e multiplicar. Não tem jeito. E ele não tem. Essa lei é insuperável, é a lei maior do amor. Então, ela está no nível quântico em cada detalhe da vida. Né? E a mesma coisa, quando eu vou colher a flor, vou fazer a essência floral, a própria florada, a própria flor, já é uma decisão de partida da planta. Né? Porque ali vai virar semente. A flor é uma aumentação, uma protomente, uma expansão de consciência do estado vegetativo da planta. Ela pula, ela tem um salto quântico ali. Por quê? Ali naquele ponto, ela resolver que naquele ponto ali ela não vai crescer mais. Ela quer outro lugar, quer mudar de lugar. Né? Então, ela vai. Cada ponto de florada numa planta é um ponto de decisão, uma estação da vida da planta. Ali é uma estação, é um ponto de salto quântico. E ali ela está recolhendo tudo que ela aprendeu. Naquela vida em particular, ali, em toda a sua história passada, vai recolher aqui a flor, essa mentação, essa meditação da flor, da planta acordada, né? Para ela sintetizar isso, colocar, guardar na semente como baú para viagem, é a malinha dela, né? E ali, nessa expansão, nós vamos ir colhendo. Porque a flor é o ponto de máxima aproximação da planta, porque quando ela está verde, clorofilada, ela está em estado vegetativo. Já pensou uma pessoa em estado vegetativo, não tem contato com consciência nenhuma. Pessoa em estado vegetativo no hospital, a planta está em estado vegetativo, ela não está acordada. A flor é a planta acordada, é a planta próxima do ser humano. Algumas prestam atenção no ambiente, as labiadas, por exemplo. Outras ficam interessadas no sol. Tem o girassol, né? Então, tem eletrofílico positivo. Outras já querem o calor da Terra, cabeça baixa, estão buscando o calor da Terra. Então, mas elas estão prestando atenção no ambiente. Elas acordaram, elas despertaram. Por quê? Elas têm que fazer as malas. Né? Então, há um salto quântico ali. Então, esse estágio ali, ela vai buscar depositar, armazenar em qualquer água. A água da semente ou a água da colheita floral. Que não teve semente ainda. Ela está no estágio floral, não deu tempo dela frutificar, daquela semente ser polinizada. Então, como ela sabe que não vai poder virar fruto na extração floral, porque já colhemos, ela impregna, então, seu DNA, todas as informações que ela tem arquetípicas ali na água. Então, a água é vamos dizer assim, é uma semente quântica. É um equivalente da semente. É a semente que nós vamos plantar numa outra terra. Nesse corpo quente e úmido que nós somos. Uma outra terra. Nós plantamos. E justamente na parte mais úmida que a gente tem, é debaixo da língua. Né? Então, o ideal do locus de ação do floral é jogar na língua para ela escorrer para debaixo da língua ali. Né? Então, eu ficava imaginando, a gente faz uma diluição tão grande, onde está essa informação? Onde está essa informação? E essa questão que se levanta aí, digamos assim, ela é justa no sentido do bom senso comum. É verdade, isso é uma água. Como é que essa aguinha pode funcionar? Mas é porque não se compreendeu ainda devidamente a água. A água é um enigma. A substância mais abundante na face da Terra, mas ninguém entende. Você lembra que eu mostro lá no começo do curso, mostrando um artigo da Nature, onde Philip Ball, um dos papas da água do mundo, falou: olha, nós não entendemos a água. Quanto mais a gente aprofunda na água, mais enigmas surgem. Né? Mas, graças a Deus, nós mostramos lá no curso os experimentos lá da Universidade de Washington, né? Os experimentos do grupo da Itália, dos grupos italianos, e outros experimentos feitos em várias partes do mundo, que estão trazendo muita clareza sobre a água. Né? Então, se a gente mergulha nesses experimentos, se a gente começa a entender direitinho esses experimentos e as interpretações quânticas desses experimentos, porque se não tiver uma quântica, não se compreende a água. Não é impossível. E não é essa primeira quântica, né? É uma segunda quântica. É uma quântica ainda mais avançada um pouquinho, porque existe a quântica comum,
que interpreta os fenômenos quânticos, etc, etc. Aí, as moléculas, escreve interações das moléculas, constrói as tecnologias e tudo, mas essa, ela vai mais fundo, porque ela leva em conta o chamado vácuo quântico, o nada, nada quântico. Quando essa segunda quântica, uma quântica mais profunda, mais elaborada, inclui em seus fenômenos que ela vai descrever o nada, que nós sabemos hoje, a espiritualidade já sempre falou que esse nada não era nada. Esse nada na verdade é o tudo, né? Esse nada é tudo, porque é dali que germina toda a realidade que nós conhecemos. Né? Então, quando essa quântica inclui esse nada, que nós sabemos, esse nada é o éter, é o vácuo quântico, é o nada quântico, é o mar quântico, é o akasha. Né? Quando ela inclui isso aí a água se revela. Ela se revela, ela mostra que ela tem naturalmente, parece que vem desse nada quântico, um dedo de Deus, assim, um dedo angelical dentro da água, que ordena ela que ela se organize. Apesar dela ser um caos, ela começa a se organizar, primeiro pelas beiradinhas, formando os chamados zonas de exclusão. Né? O principal pesquisador que descobriu isso foi Gerald Pollack, da Universidade de Washington. Né? Então, desde 2000 até agora, né? Até recentemente ele teve um congresso lá em Las Vegas, né? Agora no meio do ano, e ele vem pesquisando, e os cientistas descobriram que essa zona de exclusão, essa parte mais na superfície da água, em contato com o vidro, em contato com a superfície, com o ar, ela tende a se organizar quanticamente, nos chamados domínios de coerência quântica da água. São assim, não são bolinhas, mas é porque a gente não tem jeito de falar de quântica se a gente não quer vibração. São modos de vibração. Eu ia aproveitar, doutor Breno, para quem não tem muita, né, apesar do nosso público ser bastante focado, né, em terapeutas que gostam muito do assunto e tudo, mas talvez tenha pessoas que não têm muita informação ainda, não entende um pouco mais o que seria esse quântico. Tá? Então, só para contextualizar toda essa fala linda, porque você mistura ciência com poesia, gente. É muito delicioso ouvir o doutor Breno, porque ele fala do jeito que ele é ciência, mas tem poesia na fala dele. Não sei se vocês pensam. Para mim, eu ouço assim. Né? Então, quando a gente está falando aqui, o doutor Breno está falando de quântico, né? Imagina um pedacinho menor possível. Até o início do século passado, final do século XIX, início do século XX, a física achava que o pedacinho menor de matéria, o tijolinho do universo, seria o átomo. Né? Inclusive, átomo, na sua semântica grega, significa menor pedaço. Não divisível, né? Menor pedaço, seria indivisível. A física clássica, antiga, newtoniana, ela entendia assim. E aí houve os modelos da ciência, os modelos, quando você vai pegar um modelo científico, o que é um modelo científico? Você tem um cálculo matemático, esse cálculo ele dá um resultado, me corrija, doutor. Não, perfeito. Então, existe um cálculo matemático e na prática você vai colocar aquele experimento na prática e aquela prática precisa dar o mesmo resultado que o cálculo matemático deu. Aí nós temos uma teoria, uma validação ali. Né? E aí, se não tem alguma coisa errada, não está batendo, então a gente precisa ter. E aí, eles estavam fazendo os experimentos lá com as ondas, né? Considerando a onda como algo contínuo, né? Como a gente tem a ideia até hoje, onda, uma coisa que, né? E não batia na prática. E aí o Max Planck, que é tido como o pai da física quântica, ele propõe, assim, como diz uma física, uma médica de física quântica, ela diz assim, no ato de desespero, ele propôs né, em vez de ser uma coisa contínua, se fossem ínfimos, mas ínfimos mesmo, pacotinhos, né, separados que dão juntos, dão a ideia
E aí foram fazer o cálculo com essa proposição e aí bateu com o experimento na prática. Então, quântico vem dessa quantidade ínfima, era um quanto tão pequenininho, e aí veio essa expressão quanto, e aí foi um momento ali, no início do século passado, que houve uma reviravolta na perspectiva, né, da matéria, do que constitui o nosso universo. Antes o átomo era o ponto de a menor parte, depois tinha elétron, dentro do átomo tem elétron, tem próton, dentro dessa eletrosfera, né, onde ficam os elétrons, próton, e aí tem mais partículas, que são os quarks, enfim, e se chegou na energia, no nada. Exatamente. Que é o tudo, que é o que forma tudo. Então, esse nada, que é tudo, é pura informação. E tudo parte dessa informação primária, desse akasha, desse mapa quântico, enfim, todas essas expressões que o doutor Breno nos trouxe. Então, só para as pessoas entenderem de onde vem esse negócio de quântico, né? Uhum. Então, é a menor parte, que na verdade nem parte é mais, é pura energia, pura informação, frequência informacional. E é essa frequência informacional que fica essa informação, que é uma frequência, que, na verdade, fica impregnada através da água, esse registro fica na água, que faz com que a gente, ingerindo essa informação, tenha uma ressonância com a vibração do nosso corpo. Isso vibra. Nós temos ou ressonâncias positivas ou negativas, né? Então, assim, é por aí, tá? Perfeito. Então, só para dar uma contextualizada, o que seria esse quântico, caso tenha alguém que não tenha muita intimidade aqui. Então, siga com o quântico, por favor, doutor. Essa perspectiva histórica ela é maravilhosa, porque do jeito que você coloca aí, dá para a gente entender perfeitamente como surgiu esse quantum, né? Uhum. Essa coisa quântica, né? Essa coisa assim do menor, a menor partículazinha de energia possível é o quantum, né? Uhum. Então, é exatamente isso. Então, quando o Pollack, estudando lá na Universidade de Washington, ele vai estudando a água, a gente diz aqui, a gente fala aqui em Minas Gerais, né? O ângulo quente se come pela beirada, para não queimar a língua, né? O Pollack foi espertalhão também. A água também é uma batata quente, pode falar, né? Já que é um enigma, uma coisa difícil demais de estudar, ele começou a estudar a água pelas beiradas, né? Aí deve ser para não queimar, não a língua, mas o miolo, né? Aí, e ele foi entendendo a água pela beiradinha e começou a perceber, aí entraram vários pesquisadores do mundo afora, e ele propôs uma estrutura para essa água, que não foi muito bem aceita, porque era ainda muito assim, baseada em desenhinho, em geometria. Mas é quando vieram e fizeram uma interpretação quântica e viram que aquilo ali estava um arranjo de frequências. Eu faço desenho de bolinhas e tudo para facilitar, né? Que são os CDs, porque a literatura toda mundial faz, chama CD, Coherence Domain, que tem um tamanhozinho, tem uma frequência, eles vão se aninhando, como se fossem bolinhas de ping-pong, mas microscópicas, pequenininhas. Eles vão se aninhando ali na beiradinha, um dentro do outro, e vão encascatando, como se fossem aquelas bonecas russas, né? Uma boneca dentro da outra, as bolinhas dentro da outra, formando, então, um arranjo maravilhoso. Esse arranjo de frequências, quando a gente faz a extração floral, por conta do calor, por conta da superfície da flor, por conta da seiva da flor, por conta de tantos e tantos fatores que ocorrem ali, esse domínio de coerência quântica, ou essa zona de exclusão vai crescendo, 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 até tomar conta da água inteira, da tintura mãe inteira. Ela fica toda quantizada, toda vibracionalmente organizada, toda bolinhas de frequência alinhadas umas dentro da outra, que é justamente a situação mais comum, onde a gente consegue escrever na água, a gente consegue esculpir, desenhar, gravar informações na água, não é? Então, porque existe um alfabeto vibracional, existem letrinhas, cada bolinha dessa aí tem uma frequência, então tem frequência A, frequência B maior, frequência C, e fica uma aninhada dentro da outra, formando então ali um código
onde passível, então, de uma escrita, de uma linguagem, de uma semântica, de uma conjugação verbal. É claro que é um hierógrafo ainda. Nós não conseguimos pegar isso e ler, literalmente, mas nós sabemos que a água sabe. A água sabe gravar, a água sabe escrever ali, e o nosso corpo sabe ler o que está escrito ali, porque ele é 99%, 90 e tantos, 94%, né, em termos de 99 em termos de dentro da célula, em termos de números moleculares. Todo mundo fala 60%, 70% do corpo é água. Isso em termos de volume, em termos de peso. Mas se eu for contar molécula por molécula, nós somos mais aguados do que a água do mar. Não sei por que ele não escorre. sei sim. A água do mar é 96% de água, de H2O. Nós somos 99%. Olha aí. Somos mais aguados do que a água do mar. Então, veja bem, o que domina o nosso corpo são a água que realmente toma conta de toda a situação. Então, o nosso corpo, quando recebe uma outra água e for com muita informação vibracional, escrita ali, né? E no curso a gente é capaz de mostrar os impérios vibracionais, são vários modos, né? Então, vários modos que possivelmente vão ocupar cada órgão, cada tipo de tecido. Então, é possível então construir uma anatomia vibracional. Se os médicos estudam a anatomia celular, né, os tecidos, os órgãos, as células, nós, na medicina complementar, temos agora a capacidade de estudar, né, a anatomia vibracional. Então, está posto, né? Nós temos, por exemplo, o império do Sol, possivelmente deve ser os mosaicos vibracionais que imperam o tecido do coração, né? Então, é possível a gente, então, hoje desvendar, né, o que era, então, uma incógnita, né? Como escrever na água, como desenhar na água e como o organismo é capaz de ler. Agora, do ponto de vista empírico, isso é interpretação de como isso é feito. Porque, do ponto de vista empírico, você vê lá o Louco Montagnier, ele escreve DNA de 12 micro-organismos. Vibracionalmente escreve na água. Se você testar a água, não tem nada, substância nenhuma no H2O. No entanto, ele consegue regenerar aquele micro-organismo onde foi feito o desenho do DNA vibracional dele ali dentro, foi esculpido. Então tem informação vibracional lá sim, registrada lá, na água pura. Então, hoje nós temos, digamos assim, uma explicação para a homeopatia, uma explicação para as medicinas vibracionais baseadas em altas diluições, como é também os florais. Então, é mais ou menos neste rumo que segue o nosso entendimento de como a água é capaz, então, de armazenar informação e transmitir essa informação. Isso é fantástico, porque a gente, por muito tempo, já usa, né, os florais, essa forma de cuidar, ela é ancestral, né? Ela é uma coisa que vem de muito tempo. Só que não havia ciência para que a gente compreendesse pela ciência, né, por uma explicação mais lógica, esses efeitos dos florais. Então, os estudos da física quântica, eles realmente revolucionam todos os campos do conhecimento, né? Ele é a base de tudo, porque ele muda completamente a perspectiva de tudo, né? E aí traz para a gente a clareza de que o funcionamento, né? Por que funciona? Não é misticismo, não é porque eu inventei da minha cabeça que aquela florzinha, né? Antigamente, as pessoas, até hoje, na verdade, né, doutor? Até hoje as pessoas ainda acham que é um misticismo, que, como assim, essas gotinhas vão fazer? Então, hoje a física quântica, e é por isso que o tema, né, a quântica explica, né, a ação dos florais, ela traz esse embasamento científico para comprovar o funcionamento, a eficácia, tanto dos florais como de outras práticas integrativas. E isso é maravilhoso. E esse é o objetivo do NUSP, né, do nosso Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, trazer sempre e cada vez mais conversas que a gente mostre para as pessoas de uma forma mais fácil, mais simples, né, essa correlação, essa base. E aí eu me lembrei agora, né, o senhor falou no início a questão
da espiritualidade, eu costumo dizer que eu vivi isso, né? Quando eu era criança, eu tinha uma percepção muito aguçada. E aí você vai crescendo e vai ouvindo, né? Essa coisa, isso é coisa de criança, para com isso, né? Então você vai meio que cortando essa sensibilidade. E quando eu comecei a estudar física quântica, eu digo que foi um reencontro com a minha espiritualidade. Então, olha só, a ciência me fez me reaproximar da espiritualidade. E aí, fala um pouco dessa união de física quântica com espiritualidade, na sua percepção. Olha, sinceramente, eu acho que eu tive também, assim, através da física quântica, talvez, para mim, quase que um evangelho, sabe? Eu acho que a minha leitura da física quântica foi na busca de Deus, né? Então, por exemplo, você chega na física quântica, por exemplo, na interpretação de Copenhague. Eu sei que é um tema um pouco estéril, talvez, para quem ainda nunca estudou nada disso, mas veja bem, qual que é o cerne da física quântica? Você tem uma coisa que você quer observar, um sistema, uma coisa qualquer que você quer observar. Segundo a física quântica, aquilo pode ser descrito por um negócio que se chama função de onda, φ. Mas aquilo só passa a existir se você observou aquilo, só se uma consciência quadrou, colapsou essa função de onda e fez ela φ virar φ ao quadrado. Aí aquilo se torna real. Ou seja, a consciência tem um papel na formação do que vemos, do que existe na realidade. Então, a consciência é anterior à realidade física. Porque a realidade física, pela física quântica, só é possível de existir se houver uma consciência prévia quadrando essa função de onda, empacotando aquelas latências de vir a ser, aquelas potencialidades de ser alguma coisa, em de fato ser alguma coisa concretamente, que eu observo, que eu vejo, que eu cheiro, que eu... Não é? Então aí vem o famoso experimento do gato Schrödinger. Um gato dentro de uma caixa, segundo a física quântica, não se pode dizer nada a respeito de alguma coisa que não está sendo observada, ou que não foi observado, ou que não está sendo observado. Não podemos nem dizer se o gato está morto ou se está vivo. Alguém fala assim, mas eu escutei um barulho dele, então você já fez a observação. Alguma consciência quadrou a função de onda e fez com que aquilo que era uma potência... Se não tem sinal nenhum dentro da caixa, existe ali um potencial de vir a ser alguma coisa. Um gato vivo, um gato morto, seja o que for. Tem que existir uma consciência para quadrar. Se você acredita que lá nos confins do universo tem uma estrela, se tem mesmo, pode ter certeza. Tem que existir uma consciência para tornar ela real, visível, né? Então, assim, não é possível, então, conceber a existência da realidade sem Deus. A física quântica exige uma consciência universal. Ela é absolutamente imprescindível. Então, ela prova. Assim, é claro que os físicos não estão nem aí para isso, não querem nem saber dessas implicações. Mas talvez não exista ciência mais religiosa do que a física quântica. Você talvez seja isso que incomode os físicos, hein, doutor? Talvez seja essa percepção. Você pegou a questão da fé. A questão da fé. Você está frente a um obstáculo intransponível, uma montanha na sua frente. A física quântica diz que é possível atravessar aquele obstáculo, sem ter energia para isso. Você não tem energia suficiente nem para subir aquela montanha e atravessar. Você tunela. Você acha um caminho impensável e tunela. Então, a física quântica dá elementos para a gente acreditar até nos milagres. Não, porque acreditar a gente acredita, mas para entender que eles são corriqueiros. Os milagres são corriqueiros. Só de a gente estar vivo aqui já é um milagre. Não é? Tudo é um milagre, porque tudo poderia não ser. Né? Então, assim, eu acho que a física quântica ela é um novo evangelho. Começa provando a divindade, nos enche de possibilidades. Então, a terapêutica, então, aí eu estou curioso para saber como é que é dentro da advocacia, porque na terapêutica, ela explica coisa demais. O terapeuta, na medida que vai mastigando essa física quântica, e vai devagarinho, não precisa de equação nenhuma, bobagem. Nós não estamos precisando de equação, porque nós não estamos atrás de tecnologia. Sim. Nós estamos precisando de tecnologia quântica, curativa,
Essa sim, mas essa não precisa de equação. Você precisa dos princípios, dos conceitos básicos, É não é verdade? impressionante, porque assim, a física quântica explica coisas como que são que todo mundo já ouviu falar, todo mundo já fez de alguma forma. Por exemplo, a oração, o efeito da oração direcionada, intencional para alguém que está, inclusive, longe, em outro lugar. Se você une pessoas, tem experimentos e mais experimentos. Gente, o curso, O doutor... emaranhamento quântico é a prova da física quântica. Exato, Se faz emaranhamento exatamente. quântico até com frascos de produtos. Exatamente. Com cérebros, já provaram com cérebros de São amigos, estão emaranhados. A Universidade Laurentiana do Canadá fez um estudo lá, mostrou que os eletroencefalogramas de amigos, eles têm bandas que trabalham conjugadas. Aconteceu alguma coisa com o outro lá sente. E quando faz a mesma experiência com pessoas que não se conhecem, não estão. Existe um entrelaçamento quântico. É possível você curar um terceiro se a pessoa estiver muito emaranhada com o outro, pode estar lá no Japão. Nós fizemos essa experiência já, aqui nos Florais de Minas. Nós tratamos uma pessoa no Japão, hospitalizada lá, através da esposa aqui no Brasil, e com sucesso. Então, é isso que as pessoas ficam achando que é mágica. Não é mágica, isso é explicado pela física quântica, e a física quântica, ela nos dá... É tão empolgante, eu tenho paixão por isso, doutor. Eu tinha perdido o encanto pela vida, a verdade é essa. Eu havia perdido o meu encanto, eu advoguei 25 anos, quem já me conhece sabe da minha história, e aí eu cuidei da minha mãe por um tempo, e daí eu tinha perdido o encanto, quando a minha mãe faleceu. E quando eu comecei a estudar tudo isso, para autoconhecimento, para entender o que estava acontecendo comigo, isso foi me deixando cada vez mais apaixonada, e aí o encanto pela vida e pelo conhecimento, e por essa nova perspectiva, né, me fez desabrochar novamente. E aí, essa história que o senhor ficou curioso da advocacia quântica, ela é mais recente, porque eu havia esquecido, eu achava que eu não era mais advogada, eu não queria mais ser advogada, mas aí eu percebi que eu podia, com esse conhecimento, levar mais saúde, justiça e liberdade para as pessoas do que eu fazia do jeito tradicional da atividade jurídica. Então, é uma advocacia terapêutica. Pois tenho certeza que envolve transformação. Com certeza. Por ser quântica, envolve transformação, né? Com certeza. Basicamente, como a sua consciência é muito mais expandida do que a minha, é basicamente trazer para as pessoas que estão envolvidas em um conflito. Se eu recebo uma pessoa, uma cliente que intencionava entrar num sistema judiciário para brigar com alguém, para discutir alguma coisa, um relacionamento, uma questão trabalhista, essa pessoa iria manter aquele vínculo numa frequência ruim de discussão. Por que não entender o porquê que ela emaranhou com aquilo? E tratar a origem disso. Então, Ana, deve acontecer de muita pessoa chegar lá para querendo uma demanda judicial e acaba no seu divã lá, né? A ideia é essa. Olha, gente, o doutor Breno, no início do curso dele, que eu indico para todo mundo, são mais de 400 artigos que o doutor Breno disponibiliza para a gente nesses cursos. É material para estudar, para fazer o mestrado, o doutorado, se quiser. Mas ele inicia o curso, como a gente está falando desse vínculo com a espiritualidade, ele inicia o curso. Eu nunca tinha prestado atenção, né? Mesmo depois que a física quântica entrou na minha vida, na minha concepção, né, eu passei a perceber coisas, escrituras, né, nas escrituras, na Bíblia, que aí eu fui entender com a física quântica. Mas o detalhe que o doutor Breno traz no início desse curso, as dimensões quânticas da água, é algo muito interessantíssimo. E aí eu vou deixar para ele falar a história da água. Da criação, né? Da criação. Sim. Porque está lá no Gênesis, né? Eu até comento lá assim que os gregos dividiram os 4 elementos, né? Terra,
fogo, água e ar. Mas não fizeram uma hierarquia entre eles. Então, foram caminhar até um certo ponto. Mas eles não tinham, já tinham acesso ao Velho Testamento, porque o judaísmo é tão antigo quanto é mais antigo, inclusive, que a tradição grega. Eles já tinham acesso ao Gênesis, mas não tinha, vamos dizer assim, um diálogo muito assíduo entre a civilização grega e a civilização judaica. Depois, com o tempo, que foi o cristianismo que produziu essa cola, né? Essa cola entre o judaísmo, o conhecimento grego e dentro do cristianismo. Mas veja bem, na Bíblia diz o seguinte, que no começo, no início dos tempos, no início de tudo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha isso. Então, a água antecipa tudo. A água foi a grande companheira do Espírito de Deus. Então, é quase que um espelho da contemplação de Deus para consigo mesmo. Né? Se nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, nós somos também contempladores da água. Nós temos um diálogo com a água. É possível estabelecer um diálogo com a água. Vocês viram lá experiências lá da Veda Aust, né? Maravilhosas, de dialogar com a água responder. É uma coisa assim. Então, o Espírito de Deus plainava sobre as águas. Olha, gente, que coisa impressionante. A água não foi criada. A água sempre foi, sempre é, sempre será. Só duas coisas metafisicamente são assim: Deus e as águas. Tudo mais veio das águas e de Deus. Né? Então, o nosso Espírito de Deus, a nossa carne, o nosso corpo, as nossas águas, vieram das águas. Né? Até a terra veio da água, o fogo veio da água, a luz, antes mesmo de se criar a luz, depois, mais para frente, está lá no Gênesis. Criou-se a luz e viu-se que o dia era bom, existiu o dia e a noite. Então, a luz foi criada. Então, metafisicamente, quando a gente diz que uma coisa não foi criada, a gente diz que aquela coisa não existe. Então, Deus não existe. A água não existe. Deus é. A água é. Existir é uma coisa que um dia pode não existir ou pode deixar de existir. Existir é uma coisa ainda colocada dentro do tempo, tem uma brevidade existencial, que a gente chama de ontológica. Na raiz do existir está o não existir. A água e Deus não estão nessa raiz. Elas são. Né? Então, se a gente entendesse essa primeiro comecinho da Bíblia, a nossa civilização entendesse diferente o que é a água, esse planeta aqui seria diferente, completamente diferente. A água é o espelho da contemplação de Deus, no início dos tempos. Então, se nós aprendermos, e você vê, a terapia floral está nos dizendo isso. Nós dialogamos, pedimos um terapeuta, que é pura água também, e ele nos dá uma outra água bonificada com flores. Né? Então, esse é um diálogo ainda indireto, mas há de chegar a hora que não vamos precisar de terapia floral. Nós vamos avançar, evoluir de uma tal maneira que esse entendimento, essa luz vai ser de uma tal ordem, não precisamos nem desse rito de tomar floral. Né? Então, até porque você já é 90 e poucos % de água nas células, né? Então, a água já está em você. Você pode escrever diretamente. Você, com a sua intenção, com a sua imaginação, eu digo, a imaginação ou a intenção é a nossa varinha de condão. Eu dou um exemplo lá de um navio, lembra desse exemplo? Um navio que ficou à deriva no mar, saiu da Inglaterra e no meio do caminho, no Atlântico, ele ficou à deriva com 30 marinheiros lá, segurando em pedaços e sobras lá, sem água nenhuma. Eles, com a intenção, com a vontade, com a imaginação deles, eles começaram a propor que aquela água lá era potável, que não era salgada, pensaram positivamente que elas vão nos salvar. Olha, por incrível que pareça, sobreviver 30 dias tomando água do mar. Está registrado, eu tenho um artigo do jornal, o capitão dizendo, nós fizemos isso, foi o que nos salvou. É um mistério, um milagre. Isso aí está esparramado por todo mundo. Então, olha, eu acho que a gente tem que mudar a nossa perspectiva em relação à água, porque mudar a perspectiva em relação à água
é colocá-la ela no seu devido lugar, é um espelho. A água é um espelho onde nós podemos dialogar com ela, como o Espírito de Deus plainava e dialogava com ela lá no início dos tempos, e nós somos a imagem e semelhança dele. Né? Então, a água, nela se escreve tudo. A água está o tempo inteiro captando tudo que tem aqui em volta. Ela o tempo inteiro. E onde há vida, tem que ter água, né? Tem que ter água, não é possível. E aí caminha, toda a nossa modelagem quântica da vida caminha nessa direção. Quanto mais água, quanticamente coerente, mais você está conectado com o seu ponto ômega, com o seu ponto alfa, que coincide, que são né? A origem e o fim é o mesmo, lá na caixa. Né? E nós chegamos também lá a desenvolver um tema que é um tanto mais complexo, mais revolucionário, que dentro da água tem 2 relógios. Nessa camada quanticamente organizada, existe um relógio retroativo, que vai do futuro para o passado. E na parte lá do meio da água caótica, existe um reloginho normal, igual esse que a gente tem aqui no pulso, que vai do passado para o futuro. Né? A nossa longevidade está na água. Está na água. Nesses domínios quânticos de coerência, quanto mais água quanticamente organizada eu tomo, mais reloginho retroativo vai diminuindo a velocidade do reloginho comum, do reloginho normal, vai freando ele um pouco. Então, o segredo, né, da longevidade está na água. É claro que tem uma série de suplementos, de nutrientes, de procedimentos aí que vão ajudar, mas a raiz quântica da longevidade é a água. Isso é demais. Olha, gente, eu sou apaixonada por esse tema. Eu não conheço outro profissional que fale sobre as dimensões quânticas da água, sobre esse assunto aqui no Brasil. Não conheço. Então, se você tiver a oportunidade, eu gostaria que a gente já está chegando quase no final, fale dos seus livros, dos seus cursos, qual é o próximo momento em que as pessoas podem encontrar para beber um pouco mais de tudo isso, porque, gente, é muito conhecimento, realmente é incrível. Com todo respeito, eu tenho uma admiração imensa pelo seu conhecimento, pelos seus domínios de coerência. Obrigado. Ô, Ana, e todo mundo que está participando aí, nós estamos organizando um curso As Dimensões Quânticas da Água para São Paulo, ainda no primeiro semestre do próximo ano. Não está bem definido ainda o mês certinho, a data e o local, mas parece que vai ser o próximo curso. Nós já temos esse curso em vários locais, em Cruzeiro, no interior de São Paulo, Caxambu, São Lourenço 2 vezes, e no Rio de Janeiro agora. Então, nós vamos fazê-lo agora em São Paulo. Então, fiquem atentos aí dentro da agenda de curso do site dos Florais de Minas, porque lá está sempre atualizando os cursos que nós estamos dando. Né? Então, quem tiver interesse de mergulhar nessas dimensões quânticas da água, então fique atento aí que em São Paulo. Agora, não fique assustado, não. À medida que eu estou levando esse curso mais e mais, eu estou cada vez mais tentando fazê-lo mastigável, mas assim, tentando melhorar a minha comunicação, porque realmente o primeiro curso eu só dava ciência quase. E eu só tinha de referência uns 180 artigos, agora tem 400 e tanto, você falou. Mas a pessoa não precisa se preocupar, não precisa ter formação científica nenhuma. Ali na hora, eu vou dar todos os fundamentos da quântica. Vou olhar, eu vou devagarinho em cada coisa. E ele vai se tornando um curso mais abstrato, à medida que vai chegando para o final e tudo. Mas esse é o tipo de curso que não... A pessoa vai absorvendo, cada um conforme a natureza dela, absorve mais uma coisa, absorve mais outra, mas tudo tem serventia ali, em termos de informação. Eu acho, eu penso. Não é só... Porque, você vê, quando a gente vai atravessando lá aqueles fundamentos da quântica, gente, é uma mudança de paradigma, de mentalidade que a gente pode experimentar ali. Você sabe disso, que você passou por essa experiência, né? Então, fiquem atentos. Agora, eu gostaria de convidar para um curso de terapia floral. Assim, vai ser agora, dia 14 e 15, em São José dos Campos, 14 e 15 de dezembro agora, né? Falta aí um mês, né? Em São José dos Campos,
Tem quem está organizando, chama Casa Zuma Pavitra. A terapeuta Zuma Pavitra, que está associada aos Solares de Minas desde o começo, e que está organizando esse curso lá. É um curso um pouco diferente. É um curso assim, onde que eu vou fazer a minha caminhada antes da terapia floral, durante a terapia floral, como é que chegou o floral em mim e as minhas transformações, usando como régua as etapas do itinerário dos terapeutas do deserto. Então, estou pegando os terapeutas do deserto, tanto os terapeutas gregos, quanto os judeus, quanto os cristãos, eu trago e vou seguindo as etapas lá. Né? Então, o instante luminoso, quando eu encontrei os florais de barro na República em Ouro Preto, e aquilo produziu uma transformação maravilhosa. Né? Depois a metanoia, a mudança de vida e as dificuldades. Então, e os florais. Então, eu vou costurar neste curso a minha caminhada evolutiva. E vou sugerir às pessoas para ir aproveitando e relembrando ou investigando dentro de si mesmo os seus itinerários, porque todo mundo já passou. Esses itinerários são repetitivos. É como se são círculos que vão dando volta em hélice, né? Ele não é um só que a gente tem na vida, mas esse foi o mais marcante, porque deu uma guinada tão profunda na minha vida, né? Porque eu estava dentro da academia e fui mexer com florais. Você passou pela sua aí, você está dizendo aí. Então, o curso ele vai fazendo esse esquadrinhamento. Então, ele é interessantíssimo. Né? Vou falar bastante mesmo assim da caminhada evolutiva do terapeuta, né? Então, do terapeuta não, de qualquer caminho, de qualquer pessoa que está procurando uma via da iluminação, da salvação, né? De buscar mais o caminho de Cristo. De buscar, né? Uma expansão de consciência, exatamente, né? Uma expansão de consciência. Então, só para a gente entender, tem uma pergunta aqui, aliás, as pessoas estão perguntando onde tem em São Paulo, onde é, gostaria de fazer em São Paulo, onde que vai ter no Rio, tem que fazer outro no Rio ano que vem também, viu, doutor? No segundo semestre de novo. E aí tem uma pessoa aqui, Espaço Saúde Verde, ela perguntou, ela gostaria de saber qual curso seria legal para fazer atendimento com floral. Eu acho, não sei se esse é o curso, esse de São José dos Campos. Seria poderia, porque... Não, poderia sim, sabe por quê? Ela vai ali ver a minha caminhada desde o início, a minha transformação. Eu acho que é instrutivo. Eu acho que é muito instrutivo. Não importa ali, se a pessoa já está longe, avançado bastante na terapia floral, ou está no início, né? Então eu acho que vale. Aliás, deixa eu até aproveitar aqui e dar o telefone aqui para quem tiver mais informações deste curso em São José dos Campos, 14 e 15 de dezembro. O número é 12, é o WhatsApp, né? 12 é da região lá, né? 12 99671 6386. Repetindo, 12 99671 6386. Organização Casa Zuma Pavitra, em São José dos Campos. Agora, doutor, a gente vai colocar. Essa live vai ficar gravada, e aí eu vou pegar depois com a Carol esses dados para a gente colocar na informação abaixo do vídeo, tá? Para as pessoas não perderem. Porque essa que eu estou dando agora, as pessoas anotaram ou não, mas ficou aqui para as pessoas que estão aqui. Aí a gente deixa também na informação abaixo, porque depois que acabar a live, o que está... se bem que eu estou falando besteira, porque vai ficar gravado, esse número vai ficar gravado também. Mas a gente deixa, de qualquer maneira, a informação no feed também. A gente já chegou em uma hora, eu tenho muito medo de perder, quando passa uma hora, eu fechar a live. Eu queria, antes da gente terminar, agradecer a todos que estão aqui com a gente, que passaram por aqui, aos integrantes do NUSP que estão aqui com a gente, a querida sua fã também, que nos trouxe o senhor, inclusive, para cá, para o NUSP, que é a Fernanda Ornelas, que já fez também alguns cursos aí com o senhor. Temos a Amanda, o Paulo Gomes, enfim, eu agradeço imensamente a presença de todos que estão aqui. A doutora Amanda Frade também é uma querida, que traz muita questão científica para a gente. Então, gente, muito obrigada. Eu vou parar de falar e eu vou deixar o doutor Breno encerrar essa nossa live com as palavras finais, o que quiser dizer para a gente, para ampliar ainda mais
coroar ainda mais esse nosso momento aqui. E muito, muito, muito obrigada pela sua gentileza, pela sua disponibilidade em estar aqui, engrandecendo o NUSP. Muito obrigada mesmo. Tá bom. Eu gostaria de pedir a Carol, se ela tiver aí, você tem o contato dela, para depois disponibilizar o contato, porque quem organiza os cursos de as dimensões quânticas da água, para mim, é sempre a Carol. Ou ela coloca aqui, depois você coloca para a gente, então, né? Mas, assim, eu gostaria de te agradecer, Ana, demais, né? A gente já está fazendo assim, umas parcerias muito boas, já é a segunda live que eu participei de uma outra, acho que deve ter mais de ano, né? Talvez? Será que tem mais de ano? Foi no início desse ano, eu acho, não foi? Foi no início do ano, primeiro semestre de 2024. Ah, foi para lançar um outro curso de águas também. Foi, acho que foi. Então, assim, eu queria te agradecer muito por você ter aberto bastante as portas para o nosso trabalho. Eu acho que tem sido assim, uma pessoa muito entusiasta. A gente sente que a pessoa se entusiasma quanto mais compreende o assunto. Porque quando você vê que esse negócio realmente, ele tira uma venda dos olhos da gente e a situação da encarnação planetária da gente muda completamente. Sua visão é outra. Olha, sinceramente, é uma mudança de dimensão. É um renascer, é um nascer de novo. Né? E a gente tem encontrado pessoas que nos contam essas transformações desse tipo, quanto esses assuntos são assim tocam tão profundamente a alma da pessoa que produz essa grande transformação. Né? Então, assim, aparentemente, uma coisa da ciência, uma coisa assim que, digamos assim, pode parecer estéril e tudo, gente, mas não é. Não é. Essa é a grande revolução que está surgindo aí, né? E eu tenho dito, nesses cursos, os grandes computadores quânticos que estão surgindo, que surgirão por aqui, não demora, os seus núcleos de processamento, os seus chips serão de água. Não tem a menor dúvida disso, porque quem diz isso não é só eu estou dizendo, estou macaqueando. Quem diz são os cientistas mais avançados que trabalham dentro da chamada cibernética. Então, não é, digamos assim, ficção científica, não. A água está aí, ela está revolucionando mesmo. E a terapia floral é uma revolução, que não sabíamos no começo que era uma revolução da quântica, mas é. Então, ficam todos vocês convidados a mergulhar neste novo mundo. Muito obrigado aí pela atenção. Eu que agradeço, querido. Um abraço imenso e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.